Amém. Boa tarde, meus queridos irmãos e irmãs. Sempre um prazer, né, falar com vocês, especialmente nesse tempo que a gente se junta, se une para aprender, né? Aprender sobre como nós podemos servir ao Senhor, né? Nos unindo a Ele na missão que é dele, para que a Sua palavra seja anunciada em todos os lugares, como nós sempre falamos, né? Simultaneamente, Jerusalém, Judeia, Samaria até os confins da terra. Então, é uma alegria poder estar com vocês nesse momento, nesse dia, nessa tarde, né? Obrigada aí ao pastor Tiago, pastor Irapuema, né? Pelo trabalho que estão fazendo aí na região centro-oeste. Então, eu vou apresentar para os irmãos, na verdade, né? De uma forma breve, porque a gente não vai poder entrar em muitos pormenores, devido ao tempo, mas se vocês depois também tiverem dúvidas, é só entrar em contato, será sempre um prazer poder esclarecer nas coisas que não ficam, às vezes, muito claras. Então, a gente vai falar sobre a nossa agência de envio missionário, que é algo recente na Igreja de Deus, nesse formato que nós estamos tendo agora, como alguns que estão mais envolvidos há mais tempo, conheciam, né, o DENAMIT, que era o Departamento Nacional de Missões, que tinha uma forma de atuação, né, mas mesmo como um departamento da Igreja de Deus, como temos os jovens, temos as conectadas, as mulheres, né, de fazer eventos e de alguma maneira também enviar os missionários, mas não de fazer todo esse acompanhamento que nós temos hoje, né? Então, na verdade, com esse nome, Agência de Envio Missionário, a gente deve ter uns 5 anos, né, que a gente fez essa mudança, né? Porque a agência tem que ver com essa administração, agenciar, administrar os recursos, ajudar nos processos, né? Então, eu costumo dizer sempre que a AM é uma facilitadora do trabalho de missões na Igreja de Deus, tanto local quanto nacional da Igreja de Deus no Brasil. Por que facilitadora? Porque nós não enviamos ninguém, né? Às vezes as pessoas pensam que a AM envia. Não, a AM não envia, a AM agencia, ela facilita vários aspectos do desenvolvimento do trabalho de missões na nossa denominação no Brasil. E para isso eu trouxe para vocês aqui um PowerPoint, né, que a gente vai estar vendo, com esses objetivos, né, da nossa agência de missões, né, para que vocês possam entender um pouquinho como nós temos trabalhado nesses últimos anos. Dizer também que hoje, né, graças a Deus, a nossa agência de envio missionário ela é totalmente legalizada, nós temos o nosso próprio CNPJ, tudo isso para facilitar a transparência dos dados administrativos, das ofertas que chegam, né, que às vezes a gente não podia ter um código específico, às vezes também quando você ofertava, não saiu o nome da AM, saiu o nome do nosso centro de treinamento, porque nós não tínhamos pessoa jurídica. Então, tudo isso hoje já está bem organizado na nossa agência de envio. Nós sempre partimos da base, do fundamento, né, que vai falar a pastora Conceição, eu não vou entrar nisso, mas eu acho que é um tema fundamental para o desenvolvimento da obra missionária, tanto na igreja local como na nossa instituição, que fazemos em obediência à palavra de Deus. Por que fazemos missões? Porque nós nos importamos em ter um projeto evangelístico local, em ter movimentos de oração, não só pela nossa cidade, nosso bairro, mas por todo o mundo, pelo nosso país, porque nós estamos envolvidos com a evangelização daqueles que nunca ouviram, simplesmente porque queremos andar em harmonia e em obediência à palavra de Deus. Então, o fundamento para tudo aquilo que nós realizamos começa com a palavra de Deus. E é importante que cada um de nós, como líder local de missões, e até como membro, eu diria, né, como cristãos, nós entendamos isso, que não depende de um programa, de uma instituição, não depende de uma meta organizacional,
mas é em obediência à palavra de Deus. Alguns momentos as instituições, as organizações estão alinhadas com essa palavra de Deus, outros momentos não estão, lamentavelmente. Mas isso não impede que nós, como pessoas transformadas, reconciliadas com Deus, não estejamos comprometidos com essa palavra e trabalhemos aonde Deus nos coloca. Com cada pessoa, Deus vai trabalhar de forma diferente para que o mundo possa ouvir as boas novas de salvação e o ponto principal, né, da grande comissão, que é o fazer discípulos de Cristo aonde nós estivermos, em todas as nações, mas cada um vai trabalhar a partir do lugar onde Deus o colocou. Então, como agência de envio, nós temos os nossos objetivos, né, que é facilitar o trabalho missionário das igrejas locais e nacionais. Por que nós falamos isso? Porque, primeiramente, biblicamente, quem envia é a igreja local. É Deus quem chama, é o Espírito Santo que capacita, mas o agente enviador é a igreja local. Então, uma agência missionária, ela nunca pode tomar o lugar da igreja local. E nós trabalhamos, por isso, em harmonia, em colaboração, em cooperação com os pastores das igrejas locais, os seus líderes de missões, com as nossas supervisões, tanto de distrito, como de estado, como de região, facilitando aquilo que necessita ser feita. Então, hoje, a nossa agência de envio missionário, ela tem uma parte logística, que é toda a parte de documentação que é feita para os nossos missionários, tanto na questão de aquisição de vistos de entrada nos países, como também nos contratos que são elaborados para o trabalho missionário. Talvez muita gente não saiba disso, mas antes de enviar o missionário, nós fazemos um projeto de trabalho, nós fazemos um contato com os líderes receptores, porque nós também temos projetos nacionais, e atualmente isso também é feito com os projetos nacionais, de ter um projeto com metas, objetivos a curto, médio, longo prazo, de devolução de avaliações do campo. Então, toda essa parte logística, a AME, ela tem isso hoje estruturado, cada missionário transcultural, vou dizer mais bem, internacional, ele tem a sua pasta de documentos, onde consta todas as informações sobre ele. Também, dentro dessa estrutura da AM, nós temos uma parte de formação, né, que é a nossa colaboração para as lideranças locais, também para o envio missionário. Depois a gente vai ver como funciona isso. Então, o que está acontecendo hoje aqui é exatamente isso, é uma colaboração da AM junto com a liderança de missões da região Centro-Oeste para a formação de lideranças locais, porque muitas vezes as pessoas desejam trabalhar com missões, querem desenvolver na sua igreja local o trabalho missionário, mas não sabem como. Então, nós, como líderes de missões, temos a responsabilidade de dar as ferramentas para que as pessoas possam fazer esse trabalho, tanto a formação bíblica, como a formação prática, de como levar a cabo o departamento local, de como levar a cabo uma conferência missionária, de como, inclusive, também levantar um movimento de intercessão, coisas que nós não estamos falando tudo sobre elas nessa tarde, porque tampouco a gente teria tempo para isso, mas que na liderança, no caso regional, ela assume essa responsabilidade junto com os líderes do estado ou do distrito e dos locais para a realização desse trabalho de divulgação, né? Também nós fazemos, desde a AM diretamente, o acompanhamento dos candidatos na preparação para o campo, né? Quando nós recebemos com uma recomendação das regiões, ou a partir do momento que nós contactamos com esse candidato, né? Na maioria das vezes esse contato se dá ou em algum evento, ou na comunicação de algum pastor, ou às vezes aqui no próprio CTM, a AM começa um processo de acompanhamento desse candidato, né? Fazendo uma rota, nós falamos assim,
de trabalho, né, que necessita ser feita para que ele possa chegar até o campo missionário. E também depois esse apoio, né, ao missionário no próprio campo, né? É um acompanhamento personalizado, a gente tem reuniões durante todo o ano com os nossos missionários, de forma às vezes separadas, associadas, eu vou explicar depois, às vezes só enviadas, e às vezes nós reunimos todos os missionários juntos para conversar e para ver como eles estão e para saber como está indo o trabalho no campo, e a parte disso também um trabalho personalizado, né? Com cada missionário a gente tem tempos de conversa, de saber como é que está indo o seu trabalho, como é que está com a sua saúde, como é que está com a sua família aqui no Brasil, as dificuldades que estão tendo no campo, né? Esse apoio que nós damos aos projetos nacionais e regionais, né? Como todo o trabalho que nós fazemos de apoio ao sertão, ou aos ribeirinhos e indígenas, nós fazemos em parceria com as regiões, não é um trabalho assim independente da AEME. A AEME vai fazer um projeto para evangelizar tal cidade do sertão, sem estar conectado com a própria Igreja de Deus naquela região. O que nós fazemos é ouvir as necessidades e nos associarmos a algum projeto, né? Tanto de visita, que nós já fizemos, como também, às vezes, como na maioria das vezes, o apoio econômico, com os recursos que chegam na AEME, nós apoiamos o trabalho no Amazonas, em Rondônia, no Sertão, né, para que possam desenvolver. E aí existe um projeto de trabalho também, um projeto que tem metas e objetivos a médio, curto, longo prazo, e eles enviam os relatórios, né, a cada 3 meses, para que a gente possa ir acompanhando. E outra parte muito importante da AEME é o nosso SIM, que é o cuidado integral do missionário. Então, nós temos toda uma equipe multidisciplinar que trabalha no acompanhamento dos missionários. Nós temos 5 psicólogos hoje trabalhando conosco, pastor de crianças, de filhos de missionários, pastores de missionários, também já chegamos a ter um nutricionista, né? Agora estamos sem nutricionista, assim, se alguém aí no grupo quiser, né, se apontar, nutricionista, médico, temos hoje um personal trainer também, que acompanha os missionários para o cuidado da sua saúde, né? Que nós acreditamos que isso é importante, trabalhar com o cuidado corpo, alma e espírito, né? E nós damos essa assistência para os nossos missionários, né? Depois eu posso falar mais sobre essa parte logística, sobre a questão de seguro de saúde, porque um dos princípios que a AEME tem é baseado também na terceira carta de João, quando ele fala ali, né, João 1:8, enviando-os de modo digno do Senhor, né? Não fazer um envio irresponsável, mas um envio responsável, aonde a gente possa acompanhar e ter condições, por exemplo, de assistência em casos também de enfermidades, em casos de fatalidades. Tudo isso hoje é uma coisa que a AEME tem trabalhado de perto para acompanhar e para poder também atuar no momento necessário, né? Se houver, por exemplo, nós não temos agora nenhum missionário no Oriente Médio, mas se tivéssemos, nós agora teríamos que ter uma forma de resgate, né? Como nós vamos tirar esse missionário daí, né? Essa semana eu conversei com os irmãos da Missão Pioneiros, né? Que é com o qual trabalha a nossa missionária Rafaela, e eu perguntava para eles se eles tinham hoje missionários trabalhando perto do Afeganistão ou do Paquistão, e ele me dizia que não, que eles retiraram todas as suas equipes do campo desde que começaram esses conflitos. Por quê? Há 2 ou 3 anos atrás, a Missão Pioneiros perdeu um missionário no campo, né, exatamente num ataque na estrada, né, ao carro que estava levando os missionários para fora do país. Então, são coisas que fazem parte, né, e cada vez o mundo vai ficando mais complexo e cada vez a nossa responsabilidade aumenta enquanto a um envio digno e um envio sério, porque o que nós vamos fazer quando se dão essas situações, inclusive às vezes de forma repentina no campo?
só para pensar, não podemos falar muito sobre isso, né? Então, o processo de envio, algumas pessoas perguntam muito, como eu faço para ser um missionário reconhecido pela Igreja de Deus no Brasil? Eu vou falar, simplificando esses passos, né? A primeira coisa que qualquer pessoa que pense em ser um missionário dentro da Igreja de Deus, ela tem que ser um mobilizador na sua igreja local. Ela tem que aprender como fazer isso e ela tem que desenvolver um trabalho efetivo para ela já ir começando a entender esses dois lados da missão, né? Na verdade, é mais que um lado, que dois lados, mas tem alguém aí que está com o microfone ligado, vou pedir para desligar, porque daqui onde eu estou não posso ver. Então, meus queridos, o que eu quero dizer é que nós temos que. Existem várias partes da missão. Então, o que acontece? A parte de quem fica na retaguarda e a parte de quem vai no fronte da batalha, não? Então, essas duas partes devem entender o processo e estarem com responsabilidade, né, nesse processo de envio, de acompanhamento, de êxito, né, do trabalho dele no campo. Então, quando nós estamos tendo a nossa experiência local, talvez você pense, isso não é nada que eu estou fazendo, ser um líder local, não, mas isso é super importante para você entender o que é estar desse lado. Porque um dia você vai estar do outro lado, talvez, né? E muitas vezes nós não entendemos o que passa do outro lado. Então é bom a gente aprender a unir essas duas partes, para que a gente possa entender que também para quem fica na retaguarda existem grandes desafios que precisam ser superados, né? E muitas vezes, se um missionário vai ao campo sem conhecer esse lado da base da missão, ele desvaloriza esse trabalho, ou às vezes ele vem com exigências fora da realidade, porque não entende o que acontece desse lado, né? Só para vocês terem uma ideia. É importante também ter uma formação bíblica e teológica, né? Lembrando que, às vezes, o missionário vai para campos onde ele é muito confrontado com outras fés, vamos dizer assim, religiões, crenças, e ele precisa estar muito firme nas doutrinas, né, do cristianismo. E também alguns missionários que vão para a área de educação e precisam ter formações para poder ensinar a palavra onde eles estão. Ter uma recomendação pastoral da sua supervisão, ninguém vai ir ao campo sem que seja uma pessoa reconhecida, né? Inclusive, voltando ao modelo bíblico, né, da igreja que envia, a igreja é a primeira a reconhecer, deve ser a primeira a reconhecer o chamado missionário, né? Se necessário, um tempo de prática transcultural segundo as recomendações. Então, por quê? Porque muitas vezes, quando a pessoa está no processo de preparação, ela diz, eu tenho um chamado para tal lugar, ou um povo, ou às vezes simplesmente quer servir na missão transcultural. Mas no momento que ela pode vivenciar isso, conviver com pessoas de outra cultura, ter que entender cosmovisões diferentes, ter que falar outro idioma, ter que se adaptar a novas formas de organização social, ela não vê que isso realmente não é para ela, e não está mal, né? Eu até digo isso para os alunos do CTM, eu falei, se você vem ao CTM, você chega aqui, você faz todo o curso do CTM, e você chega à conclusão de que você não quer ir para um campo transcultural, me parece perfeito. Aqui é o melhor lugar para você desistir, né? Por quê? Porque não vai causar nenhum problema. Essa pessoa pode voltar para a sua igreja local, ela pode ser um mobilizador na sua igreja local, ela não vai causar nenhum dano à igreja, porque a igreja não vai ficar frustrada com um envio que não deu certo, e ela mesma não vai se frustrar, porque muitas vezes a pessoa vai para o campo pensando que tem um chamado, e chega lá 2, 3 meses depois, 5 meses depois, ou ela tem uma dificuldade maior, né, eu vou dizer assim, de adaptação, ou ela volta ela mesma frustrada por não ter conseguido
desenvolver-se naquele campo. Então, ela fica mal, a pessoa volta mal, né, porque ela não pôde superar, e a igreja também se vê desmotivada, porque a igreja, poxa, tanto esforço nós fizemos para mandar esse missionário, para acompanhar esse missionário, e agora esse missionário não deu certo. Aí muitas igrejas, inclusive, se fecham totalmente ao envio de outros missionários por causa dessa má experiência, né? Então, às vezes o que nós fazemos com o candidato é dizer, você vai ter uma experiência talvez mais próxima, mas já transcultural, para depois ser enviado para um campo maior, né? Então, a gente tem campos aqui no Brasil onde a pessoa pode ter uma experiência, nos nossos países vizinhos, para ela experimentar um pouco dessa experiência. Quais são as categorias de missionários que nós temos hoje, né? Nós temos os missionários enviados, para vocês entenderem as terminologias que às vezes a gente coloca, né? Que são aqueles missionários que dão tempo completo para o ministério. Eles dependem totalmente da ajuda da igreja no Brasil para eles poderem se dedicar ao ministério. Geralmente estão trabalhando com plantação de igreja, em lugares onde não tem nada e também seria inviável para eles terem um trabalho que possam sustentar. Então, hoje nós temos 5 missionários que são missionários enviados pela igreja, né? Bom, depois vocês podem entrar no nosso aplicativo, ver quem são esses missionários, né? Depois nós temos os missionários associados, que são aquelas pessoas que elas estão num campo transcultural por outra razão, que não foi diretamente para o ministério, foram para trabalhar, ou porque se casaram, ou porque houve uma oportunidade, mas chegando ali elas começaram reuniões em suas casas, começaram o trabalho de plantação de igreja, algumas com preparação bíblica, teológica e até transcultural, como é o caso dos nossos missionários André e Mel, que eles passaram pelo CTM, são ex-alunos do CTM, né, e são missionários associados, e outros que não, né, e tem outros missionários que também passaram pelo CTM, então, e outros que não tinham essa preparação. Então, nós, para os missionários associados, nós temos um acordo com eles, né, eles têm que ter vários requisitos, cumprir com alguns requisitos, eles têm que ter um projeto de trabalho e também na sua solicitação de associação com a AM, eles têm que estar prontos para a capacitação, né? E aí nós vamos dar uma capacitação para eles, já seja online, já seja presencial, acompanhamento. E hoje nós temos um bom grupo de missionários associados e tem sido uma bênção trabalhar com eles, né? Os desafios deles são totalmente diferentes dos desafios dos missionários enviados, mas eu estou muito agradecida a Deus, né, pelas pessoas que ele tem levantado e como também tem tido uma boa relação com a AM hoje, né, e eles estão conectados com a igreja no Brasil, né, todos eles são membros da Igreja de Deus no Brasil e estão abrindo igreja. Por exemplo, em Portugal nós temos 6 missionários, temos na Espanha, temos na Itália, temos na Inglaterra, temos na Argentina, uma que é ex-aluna do CTM também, né? Na Irlanda. Então, ou seja, e pouco a pouco está crescendo, né? Então, muito breve a gente já vai ter talvez mais 4 missionários que vão entrar. Nós estamos agora nesses tempos de conversa, de diálogos, de explicações de como funciona todo o processo com essas pessoas. Tem sido uma bênção. Missionários colaboradores são aqueles que vieram de outro país para ajudar aqui no Brasil em algum projeto que seja da igreja brasileira, né? Atualmente nós não temos nenhum, né? Nós tínhamos a missionária Priscila, que ela era enviada da Argentina para trabalhar com indígenas no Brasil, e a gente também fazia um acompanhamento e um pastoreio dela, porque para que esse missionário não se sinta aqui solitário, não se sinta que ele não tem nenhum tipo de acompanhamento, embora o país dele deveria estar acompanhando, mas nem sempre isso acontece, né? Às vezes tem um acompanhamento, mas é um acompanhamento muito distante. Então vamos, né, orar, né? Quando o Senhor trouxer alguém para trabalhar aqui no Brasil, né, vai poder entrar aqui como missionário colaborador.
E nossos missionários adotados, que são a mais nova categoria que nós estamos tendo, vamos ter agora a nossa primeira missionária adotada, que a gente se adota temporalmente para um projeto específico. Então, nós estamos já em todo o processo de adoção de uma missionária, que é ex-aluna do CTM, ela é da Igreja de Deus de Portugal, mas que vai estar trabalhando a tempo completo para a evangelização nas universidades de Portugal. Então, com os estudantes universitários, fazendo estudos bíblicos, evangelismo, discipulado, e a Igreja de Deus em Portugal, ela é missionária, vai ser missionária da Igreja de Deus em Portugal, mas nós estaremos dando apoio a essa obreira missionária, né, com uma ajuda econômica simbólica, porque nós não vamos poder ajudar muito, mas a gente vai estar acompanhando também e colaborando com ela naquilo que tiver ao nosso alcance. Então, seriam essas as categorias. Então, atualmente, nós temos 30 missionários, né? Infelizmente, a gente perdeu a nossa missionária semana passada, né? Nossa missionária Ângela, um ministro de antigo tempo, né? E ela está contada nesse número aqui, não está atualizado, mas eu estou deixando assim até o ano que vem, quando nós vamos atualizar o nosso mapa de missionários em janeiro do ano que vem, né? Então, esse seria o nosso número de missionários. Quais os recursos financeiros que entram hoje na AM Brasil? As ofertas do culto, nós recebemos uma porcentagem, né, dessas ofertas, que é de 20%, de toda oferta que é levantada em todo o Brasil, no segundo domingo do mês, né, elas chegam até nós, né, tem sido repassado sempre para nós, e tem sido muito importante, apesar de que não é um valor alto, né, cada mês, mas somando o pouquinho de cada mês, tem sido bênção para a AM. A campanha nacional, que é a nossa entrada mais importante, né, de missões E10 atualmente, né, que tem outros objetivos além da questão financeira, né, que se vocês conhecerem bem a campanha, a gente já está aí divulgando bastante tempo, né, principalmente pelas nossas redes sociais. Esse é o recurso mais importante que a gente administra durante todo o ano para a ajuda dos nossos missionários, e as ofertas específicas que vêm de igrejas e pessoas que ofertam em projetos específicos ou na vida dos nossos missionários, já que o dinheiro que nós recebemos, tanto das ofertas do culto como da campanha nacional, ele não nos permite suprir aos nossos missionários enviados na totalidade do seu orçamento, né? Aí aqui está, onde vão esses recursos? Pergunta que todo mundo faz. Primeiramente, atualmente a AM paga, por isso não poder pagar totalmente o orçamento mensal do nosso missionário, nós fazemos momento aqui que meu celular aqui está falando sozinho, irmão. Sem essa inteligência artificial. Então, nós temos, então, hoje a AM, ela paga o seguro, que é um seguro de saúde, mas também de repatriação em caso de enfermidades graves ou de morte, né? E também a aposentadoria, no caso, né, dos nossos missionários. Também nós sempre temos ajudado nas emergências para os nossos missionários, né? Até o ano passado nós tínhamos um fundo para especificamente para essas ajudas emergenciais. Esse fundo foi, com a inflação e com a menor entrada que nós tivemos no ano passado, esse fundo praticamente deixou de existir. Nós precisamos ver formas de deixar outra vez esse fundo aí para as necessidades que se tem. Também nós ajudamos nesses projetos nacionais, que quais são? Região Norte, região Nordeste, e o nosso Centro de Transcultural de Missões, que é a nossa escola de missões, que nós temos aqui em São Paulo, para a formação dos nossos líderes de missões e dos nossos obreiros. A AM mensalmente ajuda a esse projeto para que ele possa funcionar. Também o nosso projeto internacional, no caso de Angola, agora mesmo nós estamos aqui com o grande desafio de pagar já o aluguel
do local onde moram nossas missionárias, né? Porque ali em Angola o sistema é diferente, você tem que pagar ao princípio do ano, ou do contrato, já pagar 12 meses juntos, senão eles não aceitam, não fazem o contrato. Então, isso tem sido um grande desafio para nós, e também o aluguel do local onde funciona o seminário, né? Se vocês viram aí nas redes sociais, se formou a primeira turma do seminário ali em Angola, agora vamos começar o bacharel ali para que essas pessoas possam dar seguimento e, num futuro, encaminhá-los para outras formações, porque essa é a grande necessidade de Angola, é a formação bíblica e teológica. Também gastos para a administração geral da AM e para a divulgação, né? Tudo que nós fazemos, nossa página web, nosso aplicativo, tudo isso requer recursos. Quais são os meios de informação que nós temos hoje, que nossos canais de informação, as nossas redes sociais, Facebook, YouTube, né, e Instagram, assim como o nosso aplicativo, né? Quero dizer para vocês que nós estamos com esse aplicativo, trabalhamos já aí quase 2 anos com esse aplicativo, a gente não viu uma boa resposta por parte da igreja enquanto a baixar o aplicativo, mas também vimos algumas deficiências no aplicativo, assim que nós, no final do ano, vamos estar fazendo uma mudança de plataforma para melhorar a interação com o aplicativo da AM Brasil. Eu pedi até que vocês estejam orando por isso, que tudo possa ir bem, que Deus nos proveu recursos, né, para continuar trabalhando, e melhorar, né, o fluxo de comunicação, de informação da AM, que é muito importante que isso chegue nas igrejas locais, porque o que nós percebemos é que há uma deficiência nesse fluxo de comunicação, por vários fatores que eu não posso aqui estar nomeando agora ou analisando, mas é algo que nós precisamos melhorar, é uma deficiência nossa, né? Não só da AM, mas eu digo que da Igreja de Deus no Brasil, né? De poder trabalhar de uma forma mais tecnológica, digitalizada, mas também personalizada. As igrejas precisam de formações a nível local, as igrejas precisam de formações a nível distrital, nível estadual, e missões é uma coisa que nós temos que falar constantemente, estar lembrando constantemente, para que possa haver realmente esse fluxo de comunicação. Então, aí temos também o nosso WhatsApp, que também é um canal de comunicação, nossos e-mails, tudo isso é uma forma que vocês podem contactar com a AM. No nosso aplicativo, vocês podem descer todo o material que a gente tem. Nós temos vários materiais, além dos mapas dos missionários, nós temos manual da igreja missionária, manual Kids da criança, manual de intercessão por povos não alcançados, e tudo que você precisar, os logos, né, tudo. Aí nós temos ali, e ali também toda a informação, os boletins de oração, para facilitar que nossas igrejas não tenham carência, né, de informação. Mas é um momento na avaliação que nós temos feito, ainda nós estamos longe dos nossos objetivos, enquanto há fluidez de informação e de formação, mas cremos que vamos caminhando para isso. Bom, que Deus os abençoe. A paz do Senhor para todos. Sensacional. Parabéns, Bispo Tiago, por toda essa mobilização. E cumprimentar a pastora Mariane, a nossa diretora nacional. E vamos aí dar seguimento falando de base bíblica. Coincidentemente, a última vez que eu lecionei no CTM foi exatamente essa matéria, né? A última vez que eu passei por lá, que eu já não me lembro quando foi a data, mas foi a última matéria, foi base bíblica de missões. Então, você dá esse alicerce, né? A obra missionária, cumprir a obra missionária é cumprir a vontade do Senhor. Ah, tem um negócio importante, tem que colocar o cronômetro aqui, né? Porque o horário é desafiador. Então, eu separei algumas bases bíblicas para a gente caminhar durante o tempo que nós temos. E, pastor Tiago, então eu posso, tem como eu compartilhar ou tem que ser o senhor? Deixa eu ver se eu consigo. É a senhora, pastor, é no compartilhar. Aqui para mim eu uso Ok. compartilhar tela. Não sei se para a senhora vai ser mais fácil. Tá. Vamos ver.
Então, eu separei aqui o material para a gente poder caminhar. E como eu disse para vocês, não é tudo que se tem sobre base bíblica, mas é o que dá para... Peraí, vamos lá. Dá calma com essa tecnologia. Agora minha tela dividiu nos pedaços aqui, mas vai dar certo. Aí vocês me digam se está aparecendo aí certinho para vocês. Apareceu aí um slogan do CEID? Alguém me responda, porque sumiu Sim, tudo da sim, tela. sim, Conceição, sim. Beleza. Apareceram, pastor? É porque, obrigada, pastora Mariane, obrigada, pastor Tiago. É porque some tudo quando a gente compartilha, né? Olha, eu vou pedir para vocês o que eu peço para os alunos, né? O mundo migrou para esse mundo online, para as lives e para as aulas, e quando eu estou com os alunos, eu falo, irmãos, por favor, abram as câmeras. Já é muito frio você falar para o computador, eu sou muito relacional, gosto de gente, gosto de pessoas, e falar para a máquina é ruim, e falar para a máquina com as câmeras desligadas é 2 vezes ruim. Então, a paz do Senhor para todos. Alguns de vocês me conhecem, meu nome é Conceição Fidêncio, mas todo mundo me chama de Pastora Com, até na publicação nacional, achei muito lindinho que colocaram lá, Pastora Conceição Fidêncio, carinhosamente conhecida como Pastora Com. Amo que me chamem de Pastora Com, e é um privilégio. Hoje eu estou em Goiânia, cheguei em Goiânia há 3 meses, exatamente, para assumir o CEID nacional. Então, estou aqui na tarefa de trabalhar na formação bíblica ministerial. Eu acho isso sensacional, porque, para mim, seminário, formação bíblica ministerial é prática, e prática é cumprir a missão. Então, está super combinado isso. Todas as vezes que a gente fala da missão, da base bíblica para a obra missionária, inevitavelmente nós vamos para Mateus, capítulo 28, versículo 18 a 20. Então, eu vou falar para vocês aí, anotarem, né? Anotem tudo que vocês puderem, para vocês aproveitarem o máximo. Depois eu vejo com o Bispo Tiago, se a gente, de alguma maneira, vai disponibilizar material e tal. Então, vamos lá. O que nós temos em Mateus 28, 18 e 20? Também vou pedir para vocês manusearem a Bíblia, procure apresentar-te a Deus aprovado, né, como obreiro que não tem que se vergonhar, então pegue sua Bíblia, folheie sua Bíblia, vou pedir para alguns de vocês me ajudarem lendo, vocês fiquem à vontade, algum texto eu posso pedir aí para, por favor, você abrir seu microfone e ler, para a nossa aula ficar um pouquinho mais interativa, né, interativa. Então, beleza. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Eu gosto muito de pontuar essa frase, porque que Jesus diz agora, em Mateus 28, nesse momento, a partir de agora eu tenho toda a autoridade, porque é o Jesus ressurreto, né? É o Jesus ressurreto, então eu imagino Jesus mostrando assim para os discípulos, olha aqui, ó, agora foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, Jesus mostrando as mãos que havia sido crucificado, né? E aí vem essa palavra portanto, que às vezes passa tão desapercebido, né? Mas ele está dizendo, ó, por causa disso, em consequência disso, agora que eu tenho toda a autoridade, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí vem a palavra, que agora eu vou trabalhar muito com ela, ensinando-os a obedecer. A grande comissão, né, ela só fecha no final do versículo 20, e essa palavra ensinando-os, infelizmente, ela tem sido não enxergada, não notada e não trabalhada, né? O id é o que todo mundo bate na tecla, com as polêmicas das raízes gregas, se é um auristo, se está no imperativo id, ou se é indo, por onde você for, faça discípulo. Gente, eu vou falar para vocês. Pode ser grego auristo, pode ser um gerúndio, o negócio pode ser um imperativo. O que consiste a grande comissão? Anunciar a mensagem do Evangelho. Então, nós não vamos perder tempo discutindo que verbo, qual é a conjugação grega, entre grego clássico e grego koiné, nós entraríamos numa discussão gigantesca, para provavelmente não chegar a conclusão alguma. Então, a grande comissão consiste em anunciar a mensagem do Evangelho.
E aí no versículo que ele diz, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei, e eis que estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Sensacional. Então essa é a mensagem, a grande comissão. Mas eu queria lembrar vocês também que essa grande comissão está em Marcos, no capítulo 14, 15 a 18, que também é tão importante quanto Mateus, quando ele disse, e disse-lhe Jesus, vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Sensacional, né? O mundo todo e todas as pessoas. Quem crer e for batizado, será salvo. E quem não crer, será condenado. A mensagem, a missão é a propagação do evangelho. A propagação do evangelho é uma salvação eterna, mas muitas vezes as pessoas começam a parar de falar que existe inferno. Existe inferno, existe condenação eterna, existe um padrão de vida cristã que leva aos céus. E se esse padrão de vida cristã for ignorado, o destino é o inferno. Então, pregar a mensagem do evangelho também tem que ser lembrado, uma mensagem muito esquecida. O pessoal às vezes começa a esquecer do Maranata, ora vem Senhor Jesus, e começa a esquecer do que existe salvação eterna e condenação eterna. Inclusive, no mês, eu vou falar uma coisa ao contrário, e eu acho que vocês vão me entender. O mês passado foi um mês cuja temática foi falar sobre a vida, certo? Todo mundo me entendeu? O mês passado, Outubro Amarelo, né, foi falar sobre o quê? Não, Outubro ou Setembro Amarelo, agora já me confundi. Mas o mês amarelo é o mês de alerta para falar sobre o quê? Sobre a vida. E quando nós falamos sobre a vida, é muito interessante isso. Às vezes a pessoa fala assim, bem que Jesus podia vir me buscar. Mas a pessoa fala isso triste, chateado, desanimado, não é Maranata, ora vem Senhor Jesus, não, né? Nós precisamos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem. Uau, às vezes eu falo que nós estamos com saudade de Atos dos Apóstolos, né? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Sensacional. Essa é a mensagem do Evangelho. Você chegar a dizer que Deus amou o mundo de tal maneira e enviou Jesus, Jesus morreu pela humanidade, e onde chega a mensagem do Evangelho, vidas são transformadas, vidas são restauradas. Nós somos uma igreja pentecostal, somos teologicamente falando, quando alguém pergunta como definimos a nossa teologia, somos armenianos, wesleyanos, armenianos, mas nós somos pentecostais, e nós cremos na evidência de orar em outras línguas, cremos literalmente em cada texto do livro de Atos dos Apóstolos. Quando Pedro chega, estavam todos reunidos, e Pedro começou a impor as mãos sobre eles, eles foram cheios, e Pedro escreve assim, foram cheios do Espírito Santo, assim como havia acontecido conosco no princípio. Pedro está se referindo ao quê? Ao Pentecostes em Atos dos Apóstolos. Então, quando nós falamos de cumprir a missão e a base bíblica para a obra missionária, é muito importante a gente entender isso, que as ações missionárias, elas têm todo um contexto da pregação do evangelho e de tudo que envolve a pregação do evangelho. Depois nós temos mais um texto em Lucas, capítulo 24, do versículo 46 a 49, Lucas capítulo 24, 46 a 49, quando Jesus lhe diz, né, está escrito que o Cristo haveria de sofrer. Uau, imagina Jesus dizendo isso aos apóstolos, né? Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados de todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu acho isso incrível, né? Porque Jesus está diante dos 12 apóstolos, é uma aparição dele ressurreto, e ele fala, o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar depois de 3 dias, né? E seu nome seria pregado e o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Aí ele olha no olho dos 12 e fala, vocês viram isso, vocês viram a crucificação, vocês testemunharam a ressurreição. E parece que Jesus dá uma confrontada, né, nos apóstolos e fala, ora, eu lhes envio
a promessa de meu pai, fiquem na cidade até serem revestidos do Espírito Santo, o poder do alto, e então vocês vão pregar o Evangelho. E João no capítulo 20, versículo 21 a 22, também precisamos lembrar desse texto, né? Novamente, Jesus disse: paz seja convosco. Por que João fala novamente? Porque João vai citando todas as aparições de Jesus ressurreto, quando ele aparece para alguns discípulos, quando ele aparece para todos os discípulos, quando ele aparece para as mulheres, e ele fala novamente, Jesus diz: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. É esse texto aqui que Jesus sopra sobre eles, eles recebem o Espírito Santo, né? Acho que eu li o texto sem mostrar, agora que eu mostrei. Eu acho que a gente esquece esse texto, né? A gente praticamente esquece esse texto, onde Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo, porque a gente sempre vai lá em Atos, né? Na evidência do Pentecostes, né? E a gente sempre vai lá naquele episódio do revestimento do Espírito Santo em Atos, quando eu gaguejar assim, é porque eu estou mexendo no computador, não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Em Atos dos Apóstolos, quando eles são revestidos do Espírito Santo, é um best-seller, Atos 1:8, mas veja que aqui, quando João está descrevendo a ordem de são, eles foram cheios do Espírito Santo. Muito bem, então nós temos, né, essas referências bíblicas. Eu fiz questão de ler para vocês todas os quatro evangelhos, lembrando que 3 são sinóticos e João o evangelho teológico. E aí eu quero lembrar a vocês, quando nós falamos da grande comissão, sempre nós vamos para esses textos neotestamentários, né, mas existe a grande comissão no Antigo Testamento. E às vezes as pessoas ficam assim: como assim? Tem grande comissão no Antigo Testamento? Sim, tem grande comissão no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, a grande comissão, ela não começa quando Jesus fala com os discípulos. Existe uma missão que o Senhor nos deu, que está em toda a Bíblia. Por exemplo, nós temos a missão no Antigo Testamento na criação. É muito interessante isso, quando Deus cria a humanidade, ele dá uma ordem para que a humanidade domine sobre todas as coisas. Em Gênesis, capítulo 1, do versículo 26 ao 31, quando está escrito: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, à sua semelhança os criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou. Ele disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem na terra. Disse Deus também: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra, que produzem semente, e todas as árvores que dão fruto com semente, elas servirão de alimento para vocês. E te dou todos os vegetais como alimento, a tudo que tem em si fôlego de... Desculpa, que eu estou lendo tão rápido que eu engoli. E também dou os vegetais como alimento a tudo que tem fôlego de vida sobre a terra. A todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu que tudo que ele havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram então a tarde e a manhã, e foi assim o sexto dia. Então, por que eu coloquei esse texto aqui para compartilhar com vocês? Porque Deus dá uma missão. Pensa comigo, se não houvesse pecado, a humanidade não teria uma missão? É uma pergunta. Se a humanidade não tivesse pecado,
A humanidade não teria uma missão? E a resposta é sim. No Gênesis, na criação, o ser humano já tem uma missão, que é a missão de dominar. Deus faz o homem para ele ter o controle de tudo e de todas as coisas. Só que essa missão estava tranquila, porque não havia pecado, não havia maldade, Satanás não havia contaminado os homens, né? A humanidade ainda estava limpa do pecado, né? Então, o que acontece? Eu queria que vocês só pensassem um pouquinho, e que isso em nenhum momento parecesse heresia, mas eu queria dizer para vocês que já existe uma missão desde a criação, que Deus fez a humanidade para dominar, para ter o controle de todas as coisas que Deus havia criado, que o homem dominasse toda a criação de Deus. Então, essa é a ordem da criação. O que continua como missão da humanidade ainda no Antigo Testamento? Continua quando nós agora formos falar da nação de Israel, quer dizer, agora é a missão pós-queda, né? A missão pós-queda é quando Deus vai falar com a nação de Israel. Mas antes eu acho que tem mais um texto. Vamos lá, vamos ver se tem mais um texto aqui. Até eu achei que fica melhor, né? Isso. Bom, então aí estava o domínio de toda a obra criada, né? E depois domínio da humanidade, né? Então, o primeiro, domínio sobre toda a criação, e no Gênesis 2, né? A humanidade recebe a missão de dominar, povoar, serem a primazia, está errado, escrito errado, primazia da obra da criação de Deus. Então, nós temos duas grandes missões dadas por o homem na criação. A primeira missão, domine tudo, você vai dominar as plantas, você vai dominar os animais, você vai dominar tudo. E depois, eles recebem a missão de dominar toda a terra, toda a criação, povoar e serem a primazia da obra de Deus. Se a sua tela ficou toda escura, não é defeito, é de propósito. Porque aí aconteceu um abismo entre a criação e o que vai acontecer depois disso, que foi o pecado. Então, exatamente essa tela negra, essa tela sem nenhuma frase, essa tela que escureceu tudo aí, é só para a gente lembrar, não foi assim que Deus fez. Deus fez a humanidade, Deus fez o ser humano para dominar toda a criação e, posteriormente, ter o controle de tudo e povoar a terra. Isso é incrível, imagina a humanidade povoando a terra sem o pecado. Sensacional, mas, infelizmente, de tudo que Deus deu para o homem e uma única restrição, a humanidade escolheu a restrição. Então, isso é importante a gente entender, que agora começa uma nova fase da missão após a queda. Era uma missão de domínio, agora vai começar uma outra missão. Tudo isso eu estou fazendo para que vocês tenham um link, quando Jesus ressurreto estabelece a missão de pregar o evangelho, não é o nascimento zero da missão, mas é a nova fase da missão, porque agora Jesus ressuscitou. Então, o que vem agora, né? A missão através da vida de Abraão. Então, primeiro, Deus tem uma missão para a humanidade pecou, Deus faz o plano de redimir a humanidade, que é a missão através de Abraão. Esse texto nós não vamos ler. Vocês todos devem se lembrar aí, quando Deus começa a falar com Abraão, e Deus vai estabelecer a nação de Israel. Primeiro, né, Abraão está lá inocente, ele nem sabe de nada do que vai acontecer através de Isaac, Jacó, José, as 12 Deus, né, escolhe Abraão para ser o patriarca,
e dá para ele um chamado, né? E o Senhor fala para ele: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, vai, percorre, vou te mostrar. É, Te farei uma grande nação, eu vou te abençoar, te engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, Abraão já tem aí uma missão. Abraão seria o resplendor da glória de Deus. Nós não vamos ter tempo para falar sobre isso, é uma temática muito atual e emergente, né? Se nós fôssemos falar quem são os filhos de Éber, por que hebreus, por que Israel, por que Palestina e por que judeus, essas 4 palavras seriam uma boa aula de 1 hora para a gente entender da descendência de Abraão, dos filhos de Abraão, e como resultou hoje, né, nesse contexto, hebreus, judeus, Palestina e Israel. Mas aqui Abraão tem uma missão, que é de ser uma nação numerosa, seria uma nação referencial para todas as demais nações. E qual era a missão do patriarcado? Era ser o resplendor da glória de Deus. Abraão, Isaac, Jacó, José, de José as 12 tribos, e ser esse referencial da glória de Deus para todas as nações. Então aí nós temos que entender a primeira missão dada à humanidade: dominar tudo na criação, depois a missão de povoar a terra e subjugar a terra, depois a missão de Abraão, que a nação, os descendentes de Abraão se tornariam uma nação, lá Abraão, Isaac e Jacó que vai ter o nome dele mudado para o acrescentado. O nome de Jacó não é mudado, é acrescentado, né, para Israel, que era ser uma nação que todo mundo ia olhar para aquela nação e falar: uau, essa nação é um testemunho vivo do Deus Todo-Poderoso, né? Eu só quero lembrar vocês um exemplo de como seria essa dinâmica. É a história de Ruth e Noemi. No período que os juízes governavam a terra, havia um homem chamado Elimelec, a mulher dele se chamava Noemi, ele tinha um filho chamado Malom, outro filho chamado Quilion. Eles vão para a terra de Moabe, aí Elimelec morre, Malom morre, Quilion morre, fica Noemi com as 2 noras viúvas, uma se chamava Orfa, outra Ruth. Lembra a relação que Noemi fala: tchau meninas, vou embora. A princípio elas dizem: não, nós vamos com você. Eu acho legal isso, porque quase todo mundo diz que a Orfa abandonou rapidamente a Noemi, mas só que não. Elas saíram as 3 andando. No meio do caminho, Noemi faz uma parada, olha de novo para elas e fala: meninas, eu não posso gerar mais filhos, não tem como redimir vocês, eu não tenho nada para dar para vocês, então, por favor, voltem. Aí que a Orfa dá o beijinho e vai embora, e Ruth produz aquele best-sellers. Não fiquem chateados comigo, porque eu sempre pontuo isso. Que eu vejo essa frase em convite de casamento. Eu falo: uau, essa frase é linda, mas nunca se esqueça que foi uma nora que falou para uma sogra: para onde tu fores irei, onde tu repousares repousarei, o teu Deus será o meu Deus, e faça Deus justiça contra a minha vida, se não for a morte que me separar de ti. Esse relacionamento de Noemi e Ruth expressa a proposta que Deus faz para a nação de Israel. Eles tinham que ser o resplendor da glória de Deus. Você entende como Noemi é o resplendor da glória de Deus? Ruth era uma moabita. Noemi tinha ficado viúva e perdido os 2 filhos. O que Noemi tinha ao ponto de Ruth falar: o seu Deus vai ser o meu Deus? Ela tinha acabado de falar: eu não tenho nada para te dar, eu não tenho herança, eu não tenho como fazer nada por você, não tenho como te dar um remidor para resgatar você da sua viuvez. E nada disso importa. Ruth diz: o teu Deus será o meu Deus. Onde você for, eu vou. Onde você dormir, eu durmo. O que você comer, eu como. E ainda ela coloca em xeque-mate. Ela fala: que Deus faça justiça contra a minha vida, se não for a morte que me separar de ti. Sensacional, né? Então, eu só queria usar o exemplo de Ruth e Noemi para vocês entenderem a proposta que Deus faz para Abraão como patriarca, e essa promessa que vai se estender para os descendentes de Abraão. Era isso que Deus queria, que quando olhasse para eles, falasse: eu estou vendo Deus em você. É uma aplicação sensacional para o dia de hoje, né?
testemunhar Deus, e parafraseando para hoje, pregar o evangelho é isso. Agora, isso daí vai fazer a gente refletir muito. Nós vamos ficar pensando, meu Deus, que tanto que a minha vida mostra a Deus. Essa é a proposta de Abraão, para Abraão, né? Os descendentes dele seriam um resplendor da glória de Deus. Para a gente aplicar para a nossa vida hoje, as pessoas olhando para vocês. Obrigado, pessoal, que abriu a câmera, estou aqui vendo vocês. Imagina as pessoas olharem para você e falar, vejo Deus. Imagina Noemi falando isso para Ruth, eu não tenho nada, eu não tenho descendente, eu não tenho herança e não tenho mais idade para te garantir nada. E mesmo assim, a forma que Deus estava na vida de Noemi era o suficiente para Ruth falar, eu vou com você. Então é mais ou menos isso que Deus quer que nós façamos hoje, né? Que nós sejamos o resplendor da glória de Deus. Depois eu queria lembrar vocês que, vou lembrar somente um, né, dos profetas, mas queria que vocês lembrassem disso, né? Nós também temos a missão dada no contexto dos profetas. Então, eu vou lembrar somente um, para a gente ficar bem dentro do nosso tempo, né? Mas vamos lembrar o profeta messiânico, né? Isaías. Então, a missão, ela é estendida também nas várias épocas. A missão, ela vai estar presente durante o período do reinado, a missão vai estar presente no período dos profetas, a missão vai ser enfatizada nos livros poéticos, né? Alguém quer ler para mim? Isaías, capítulo 42, versículo 1 a 7. Se alguém quiser ir voluntariamente, me ajuda, abre seu microfone, lê Isaías, é só uma amostra, depois eu vou deixar o desafio para vocês, que vocês busquem estudar os ecos da missão, desde a criação, os patriarcas, os profetas, e já chegamos de novo agora na grande comissão. Quem lê para mim, Isaías? A partir do verso 1, pastor? Tá. Do 1 ao 7. Vamos ver se eu marquei. Eis o meu servo a quem sustento, o meu escolhido em quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clará, nem erguerá voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça. Não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que se estabeleça a justiça na terra. Em sua lei, as ilhas porão sua esperança. É o que se diz o Senhor, é o que diz Deus o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo o que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Eu, o Senhor, o chamei para a justiça, segurarei firme a sua mão. Eu guardarei e farei de você o mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Sensacional. Olha a missão, gente. Podemos fazer um quadro, né, pastor Tiago, desse texto, e se alguém tiver dúvida da missão que o Senhor te chama a fazer, esse texto é um bom lembrete. Você tem noção que a propagação do evangelho, Deus te chama para tirar pessoas que estão em trevas profundas. E interessante, né? Tem coisa que eu gosto de ler a Bíblia, eu falo, gente, me ajuda, sejam biblistas, e enxerga o que está escrito na Bíblia. Você viu a palavra, aqui na minha versão é a última palavra do versículo 6, não sei se na sua Bíblia é a última palavra do versículo 6, né? Te darei por conserto do povo e para a luz entre quem? Gentios. Estou lendo os lábios do pastor Tiago, ele falou gentios.
que essa palavra está fazendo aqui, pastor? Nós estamos em Isaías, no livro Profeta Maior, sendo que gentios vão aparecer lá no Novo Testamento, quando começa a pregação do Evangelho depois da morte de Jesus. E judeus começam a dizer que gentios não são dignos de receber a mensagem, que Jesus veio somente para os judeus. Então, está respondido já, porque a gente está lendo uma profecia. Isaías está profetizando algo que vai acontecer, e ele está nitidamente, e a gente sabe, ele está dizendo ao Novo Testamento. Então, isso é sensacional. Então, eu só queria lembrar vocês que durante o período patriarcal, na criação você tem duas missões, no período patriarcal você tem a missão entre os profetas, principalmente Isaías, o profeta messiânico, você vai ter, no período dos reis, a nação de Israel, ela tem como objetivo ser testemunha do Deus vivo e do Deus único perante todas as nações. A nação de Israel tinha Deus como seu rei, antes de que fosse estabelecido os reis, e todos os povos da terra saberiam que o Senhor é Deus. Se você quiser anotar essa referência, eu já vou começar a ir para os finalmente por causa do tempo, mas em 1 Reis, capítulo 8, 1 Reis, capítulo 8, se você quiser anotar especificamente o versículo 60, mas você pode ler mais versículos em volta, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Essa era a proposta de Deus para a nação de Israel, né? Que todas as nações se sintam atraídas pelo Deus de Israel. Isso está em 1 Reis, no capítulo 8 também, versículo 41 e 43. Você já pensou, né? A gente não pode pensar em Israel hoje, senão a gente vai se confundir, mas o que Deus está falando para a nação de Israel na Bíblia é que todas as nações do mundo olhariam para Israel e elas conheceriam a Deus, olhando para a nação de Israel. Todas as nações pagãs seriam atraídas pelo Deus de Israel. Sensacional. Agora, então, nós já vamos para o Novo Testamento. Nós já lemos os 4 textos da Grande Comissão. Agora vamos para João, capítulo 17. João, capítulo 17. E nós vamos usar o tempo que nós temos para ter toda a base bíblica possível, lembrando vocês que é só uma amostra, nós teremos muito mais. João, capítulo 17, versículo 4 ao versículo 11. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Jesus, né, declarando. É a oração que ele faz. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes, eram teus, e tu nos destes e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste. Eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviastes. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me destes, para que sejam um, assim como eu sou contigo. Então, Jesus orando, e essa oração que ele glorifica a Deus, e depois a forma como ele ora pelos que vão ficar, né, pelos discípulos. Deixa eu só corrigir um erro que eu vi aqui. Tem um errinho para projetar certo. Agora eu quero falar para vocês sobre qual é a nossa missão.
A nossa missão é pregar o Evangelho. Isso ninguém pode ter dúvida disso, tá bem? Qual é a nossa missão? Nossa missão é pregar o Evangelho. Agora eu queria dizer para vocês as conclusões. Muito bem, vamos lá de novo. Eu fico tirando o compartilhamento para eu poder ver vocês, senão eu fico sem ver vocês. Agora acho que é a última vez que vamos compartilhar. Então, quando nós falamos da missão, da base bíblica de missões, indo para o Novo Testamento, eu queria lembrar vocês sobre Pedro e sobre Paulo. Ai, gente, não posso deixar de dizer, nesse filme de Paulo, que tem vários, esse, se eu não me engano, o nome do filme é O Apóstolo da Fé, o ator que faz o papel de Jesus, gente, isso é sensacional, os atores se convertem fazendo papéis bíblicos, né? O ator que faz o papel de Lucas é o mesmo ator que vai fazer o papel de Jesus Cristo e depois é o mesmo ator que está fazendo hoje o filme Som da Liberdade. O cara não só se converteu, como ele entendeu que a missão dele é levar a mensagem do Evangelho à humanidade. Esse filme Som da Liberdade, ele foi feito em 2019 e houve uma resistência para o lançamento dele, porque ele é um documentário que desbanca a máfia que comercializa crianças e a exploração sexual de crianças. Esse é um assunto muito grave. Mas eu falei, gente, cumprir a missão de pregar o Evangelho, eu não consigo ver mais, pastor Tiago, como um ponto. Falar assim, ó, cumprir a missão é pregar o Evangelho, ponto. Eu vejo como uma espiral. Você prega o Evangelho e a pregação do Evangelho, ela repercute na vida social das pessoas. Onde a mensagem do Evangelho chega, acaba o comércio de criança, acaba a prostituição, acaba o abuso sexual, acaba o uso de drogas. Não tem como enxergar a pregação do Evangelho como um ponto. Então, a gente tem que entender isso, que a nossa missão é levar o Evangelho, senão vira assistencialismo. Se eu for ser uma ativista em prol das crianças que são abusadas, eu viro uma ativista, não sou uma pastora pregadora do Evangelho. O ponto central e o foco sempre tem que ser a pregação do Evangelho. Agora, que efeito, aí vem o desenho da espiral, que efeito isso causa? Onde você prega o Evangelho, que efeito isso causa? E eu fiquei impressionada com esse cara, esse ator, como ele se converte. Ele faz o papel de Lucas, ele teve que estudar muito a Bíblia. Gente, conhecereis a verdade vos libertará. O cara estudou Bíblia para fazer um filme, ele se converte. Depois ele faz o papel de Jesus e hoje ele é o ator que protagoniza o Som da Liberdade. E se você vê os depoimentos dele, é um cristão falando da mensagem do Evangelho, num contexto de luta por defesa às crianças. Está lá em Provérbios, eu li no cinema, me deram a oportunidade de orar lá no cinema, lotado, no lançamento do filme, e eu li Provérbios, onde fala, abra sua boca em defesa do que não pode se defender. Não consegui resistir de não fazer esse comentário. Mas esse slide é para falar o quê para vocês? A missão é a mesma. Qual que é a missão de Pedro? Pregar o Evangelho. Qual a missão de Paulo? Pregar o Evangelho. Agora, qual é o chamado? Então, eu queria muito falar isso para vocês. As pessoas, às vezes, se perdem nisso. A missão é a mesma, mas o chamado, a missão é a mesma para todos, mas e o chamado? Para quem que Pedro é chamado? Para pregar o Evangelho para os judeus. Para quem que Paulo é chamado? Para pregar a mensagem para os gentios. É nítido. Se você olhar, até a hora que eu estou lendo as cartas de Pedro, eu tenho que chacoalhar a cabeça e falar assim, é Pedro, aí não é Paulo, porque é muito parecido os dois, só que o público deles é totalmente diferente. Pedro tem por público os judeus, Paulo tem por público os gentios. Qual é o seu chamado? Eu quero concluir dizendo para vocês o seguinte, não existe dom ministerial de missionário. Não existe dom espiritual de missionário. E não existe dom ministerial de missionário. Deus chamou alguns para pastores, está aí o pastor Tiago, está o pastor Pedro Júnior, está o pastor George, e muitos outros que eu já vi por aí. Eu vi o pastor Tiago Jaci, meu colega de doutorado. Deus chamou alguns para pastores, chamou alguns para mestre. Amo dar aula, e sei que tem vários aí que amam dar aula, mas
Está lá nos dons ministeriais que Deus chamou alguns para serem missionários? Não está, né, irmãos? Então, de quem que é a responsabilidade de pregar o evangelho? É de todos nós. Aí nós faríamos um estudo em Atos dos Apóstolos sobre eclesiologia e missiologia, nosso papel, o apóstolo Paulo, as obras missionárias do apóstolo Paulo, chegaríamos em Apocalipse, né? E eu quero concluir agora com esse daqui, são 2 slides e eu concluo. Então, irmãos, vamos pregar o evangelho, vamos fazer a obra missionária, vamos anunciar a mensagem de Cristo, ser o resplendor da glória de Deus, da presença, do diferencial de Deus. Não existe dom de missionário, não existe dom ministerial ou um dom extraordinário espiritual para ser missionário. A questão é ouvir a ordem de Jesus e obedecer. É só uma questão de obediência. Então, eu passei a usar a frase de Sophia Miller. Sophia Miller foi uma jovem missionária que veio da Alta América, começou a trabalhar no Equador, depois daquele episódio do piloto na selva, onde os pilotos foram assassinados e suas mulheres continuaram a obra. Sophia Miller entrou no Equador e, através de barcos, ela andava pela Amazônia equatoriana, evangelizando. Sem ter noção da geografia, ela entrou no Brasil e plantou várias comunidades, evangelizou várias comunidades nas margens do rio. Ela dedicou a vida dela toda fazendo isso, e quando ela já estava bem velhinha, falaram para ela, né, uau, que incrível o seu chamado, que obra missionária incrível que você fez. E Sophia Miller respondeu, eu não tenho nenhum chamado extraordinário, eu não tenho nenhum dom espetacular. Eu jamais tive um chamado especial. Eu simplesmente li uma ordem e obedeci. Então, é assim que nós devemos ver o chamado missionário, a obra missionária para a qual o Senhor nos coloca. De brinde, eu quero pedir para vocês, por favor, achem lá o CEID Nacional no Instagram e me ajudem a divulgar o CEID, que nós estamos aqui reativando o seminário, já estamos com os alunos em sala de aula, já estamos com a primeira turma que começou tem 2 semanas, e vamos que vamos formando obreiros para a obra do Senhor. O estudo bíblico, teológico tem que ser missional, né? Então eu amo falar isso. Para que a gente estuda a Bíblia? Para que a gente tem seminário? Para cumprirmos a missão de anunciar o Evangelho. É a 3ª conexão missionária que eu estou participando esse ano. Eu participei da Nacional e da Nordeste. Nas 2 eu ministrei esta palestra. Deixa eu compartilhar aqui minha tela, então, para a gente pensar um pouquinho sobre atualidades na missão, né, da missão. Deixa eu só abrir aqui o PowerPoint, que eu estou com o celular. Estou usando, não é o computador, é o celular que eu estou usando. Deixa eu ver aqui se ele vai abrir para você. Acho que está tudo certinho para você. Está mostrando Sim, o slide, né? Imagino beleza. Está mostrando, né? Ah, obrigado. Então, nós vamos falar agora, né, sobre o panorama mundial da missão e sobre questões atuais. Eu quero trazer um pouquinho de base histórica recente, e de desafios atuais e desafios em nível global. Aqui eu vou falar por continentes, inclusive. Eu quero que a gente pense junto sobre, talvez, repensar focos da missão, maneiras de fazer missão, né? O que a gente está fazendo de certo, o que a gente precisa consertar, e vamos lá. Então, para começar, irmãos, quando eu estava montando essa palestra, meses atrás, né, na primeira vez que eu a ministrei, chamou muita atenção, porque naquele período, eu estava no meu devocional diário em Isaías. E Isaías 30, para mim, assim, acho que todo crente gosta de Isaías 30, né? Gosta desse versículo aí de Isaías 30 que está aparecendo para você. Mas Isaías 30 todo, ele é muito interessante, muito poderoso, né? O profeta Isaías, né, a pastora Conceição até citou, né? É o profeta messiânico, ele acerta coisas assim, ele fala coisas que só ele vai falar, né? Né, muito antes de acontecer. E Isaías 30, até, particularmente para mim, é um capítulo muito importante, porque quem é da minha igreja já ouviu esse testemunho meu várias vezes, né? Nasci na igreja de Deus, filho de pastor, inclusive o bispo Dário, acho que estava até participando, imagino que ele esteja aí participando também, tinha feito a inscrição. Mas chegou um momento que, mesmo sendo filho de pastor, estando na igreja desde sempre, sendo líder de jovens já há muitos anos, eu precisei de um encontro pessoal com Deus. E Isaías 30 foi um dos capítulos ali que Deus usou para ativar isso em mim.
Eu estou trazendo esse preâmbulo para você entender onde eu quero chegar. E aí a gente gosta muito de Isaías 30, porque fica nessa dualidade aí de baixo, né? O conforto versus o confronto. E, irmãos, quando a gente fala de missões, tem tudo a ver com o confronto e nada a ver com o conforto. A gente não vai fazer missões se a gente estiver confortável, se a gente estiver tranquilo e na célebre zona de conforto. Não existe missão na zona de conforto. É só no confronto que a gente sai, que a gente vai, né, que vem lá, vai lá para o grego lá do eclésia, da igreja, né, de sair para fora, né, esse chamado que não é para dentro, obviamente. E aí, Isaías 30, a gente usa muito esse versículo, né, uma voz atrás de você lhe dirá, este é o caminho, sigam. E a gente gosta de usar outros versículos, né, e você não vai mais chorar, né, há vários versículos de muito conforto, né, aparentemente, em Isaías 30, mas, na verdade, é um capítulo de confronto, porque é o Senhor confrontando a nação de Israel, que estava buscando auxílio no Egito e em nações idólatras, em vez de buscar o auxílio do Senhor. Né? Nesse contexto de confronto é que nasce os versículos poderosos de Isaías 30, e é nesse contexto de confronto que a gente tem que entender, olha, Deus está nos chamando para um caminho, a gente tem que seguir esse caminho, Deus já está apontando esse caminho. E não é para as nossas conveniências pessoais, e não é para ficar cada vez mais dentro de um lugar confortável, não é para um lugar onde não vai ter conforto. Missões não tem nada a ver com conforto. Então, nessa tarde que você podia estar descansando, você que trabalha muito, você que estuda, imagino que todos vocês sejam muito ocupados e estão aqui hoje participando com a gente desse momento tão importante. Não é confortável estar aqui. Para mim não é confortável. Eu estava aqui, meus filhos aqui querendo entrar, meu filho mais novo querendo dormir, falando, não, agora não dá para eu fazer dormir, porque é a hora da minha palestra. Mas o Senhor está nos chamando para esse confronto, né, de nos despertarmos, nós que já recebemos a mensagem do Evangelho, como a pastora Conceição bem falou. É o chamado de todos nós. Ou, na verdade, não tem nada de especial nesse chamado. É uma ordem que a gente tem que cumprir, como a missionária que foi lá para o Equador, missionária Sofia. Né? É um chamado que nós temos que cumprir, é uma ordem que a gente tem que cumprir. Esse é o caminho, é fazer missões. Então, acho que se você está aqui hoje é porque você já entendeu isso e quer fazer missões e quer cumprir com esse chamado. E aí, então, para a gente ficar para ficar mais claro aqui as coisas, nós estamos levando o evangelho para todas as pessoas, para todas as criaturas, para os desviados também. Eu sou aqui de Goiânia, é uma cidade de muitos desviados, né? Tem muitos evangélicos, e ao mesmo tempo tem muita gente que já foi evangélico, já esteve na igreja, já conheceu o Senhor e se perdeu pelo caminho. Mas, sobretudo, quando a gente fala de missão, a gente pensa naqueles que ainda não foram alcançados. Mas o que são os não alcançados? Então, eu queria definir primeiro esse conceito, antes da gente partir para outros conceitos. Então, irmãos, aqui seguindo, né, vocês vão, se vocês conseguirem ler, não sei se está muito pequeno para vocês aí a fonte, mas nós tínhamos até os anos 70, até a década de 70, né, do século passado, um conceito em relação a aqueles que deveriam ser alcançados. E a partir da década de 70, Conferência de Lausanne, ali em 1974, Dr. Ralph Winter, que, né, já falecido, um grande conhecedor de missões, ele vem com uma palestra célebre que vai mudar ali a maneira como a gente faz missões. Porque até então a gente pensava em missões que começou desde o início da igreja, né, que começou, né, os princípios bíblicos da missão, que a pastora Conceição colocou, principalmente os Novo Testamento, vão nos mostrar ali quando começa a missão, então é desde o início da igreja. E aí, até então, existia essa ideia de alcançar as nações, os países, os estados-nações, né? Como está o termo aí que está aparecendo para você no slide. Mas a partir da década de 70, era um conceito que vinha sendo trabalhado, e aí, então, ele ganha forma, ele é definido perfeitamente ali na Conferência de Lausanne, que seria não alcançar exatamente nações, mas os grupos dentro das nações. Porque as nações são heterogêneas. Se você pegar o Brasil, nós temos ciganos que não foram alcançados, temos ribeirinhos, temos sertanejos. Né? A gente é parceiro de uma obra ali no Piauí, a gente começou ela em 2014, até 2014 nunca havia tido nenhum cristão, nenhum evangélico, em cima de uma serra, nessa serra, na Serra do Inácio, nenhum. E é interessante, Brasil, não é? 2.000 quilômetros aqui de Goiânia, né? E não havia nenhum evangélico ali, né? Numa região onde há muitos evangélicos, região Nordeste, mas nesse lugar, esse grupo não era alcançado. Então, entre os sertanejos, há muitos não alcançados, e assim, há vários grupos dentro das nações, dentro do Brasil e dentro de todas as nações, que são grupos não alcançados.
Então, em 1974, há esse congresso, né, tão famoso, o congresso ali na Suíça, de Lausanne. E aí, esse missiólogo, né, o Dr. Ralph Winter, ele vai mostrar que a maneira como a gente estava vendo missões precisava ser repensada. E ele traz essa verdade, né, com vários estudos. E, na verdade, esse conceito vai sendo aperfeiçoado com o passar dos anos, né? Esse estudo que não é só tentar alcançar as nações, é alcançar os grupos dentro das nações. Porque ele vai provar nesse estudo dele que há nações com muitos grupos evangelizados, o Brasil é um grande exemplo, somente os países continentais, os países de grande extensão territorial, mas dentro do mesmo país, grupos muito evangelizados e grupos não alcançados. E aí, o que de fato é um grupo de pessoas não alcançadas? Né? Porque desde então, dessa década de 70, a gente não usa mais o termo as nações não alcançadas, mas os grupos de pessoas não alcançadas. Então, esse grupo de pessoas não alcançadas é um grupo de pessoas que tem a mesma língua, a mesma cultura, talvez até a mesma classe social, e o evangelho só vai ser proclamado ali dentro desse grupo de pessoas, desse grupo distinto de pessoas, se houver ajuda externa. Ou seja, não vai ter aquele cristão autóctone, né, o cristão nativo, que fala aquela língua, que tem aquela cultura, que nasceu, que mora ali, né, ou tem e é muito pouco. Então, a partir do momento, né, esse não existe de fato um consenso, mas o número mais próximo aí, né, de consenso seria que a partir do momento que uma população, um grupo populacional, tem pelo menos 2% de cristãos, a partir disso já é um grupo de pessoas alcançadas, não é mais um grupo de pessoas não alcançadas. Então, quando a gente fala desse grupo de pessoas não alcançadas, são tão poucos cristãos que eles sozinhos não conseguem evangelizar o resto do grupo e precisaria de uma ajuda externa. Então, esse é o conceito. Então, hoje em dia, o que são os não alcançados? Então, nós temos aí cerca de 8 bilhões de pessoas na Terra. Então, desses quase 8 bilhões, 3,4 bilhões vivem em grupos de pessoas não alcançadas. Para ir sendo mais específico, né, segundo tópico aí desse slide, são mais de 17 mil grupos diferentes de pessoas. Né? O Brasil tem diversos grupos de pessoas. Não é só os brasileiros, né? Há diversos tipos de brasileiros, de grupos de brasileiros. Então, no mundo todo, são mais de 17 mil grupos de pessoas. Desses de 17 mil grupos, mais de 7 mil são não alcançados. Então, notem aí, quase 40% ou mais da população não alcançada. É muita gente, muita gente. 85% desses grupos que não são alcançados vão estar ali na janela 1040, né, que você já ouviu falar, e é o próximo slide, eu vou mostrar para você, né, que é ali ao norte da África, grande parte da Ásia. Então, a maior parte dos não alcançados hoje em dia vão estar ou na África, ou na Ásia, ou uma parte ali da Oceania. Né? É essa janela 1040. Mas apenas 10% do nosso trabalho missionário é na janela 1040. Então, temos que repensar essas questões. Eu quero trazer aqui hoje para vocês, na verdade, a gente não vai ter uma discussão, porque não vai dar tempo, né? Mas esses inícios de discussões, nem que seja mental, né? Nem que seja retórico, né? Que você mesmo pensa, nossa, eu acho que a gente tem que mudar algumas coisas. E tem mesmo. E o que é a janela 1040, que você já ouviu falar, certamente você conhece. Se você conseguir visualizar aí no seu celular, no seu computador, você vai ver que é o norte da África todo e a Ásia praticamente toda. Você vai tirar aí só a Rússia é esse país diferente, né, que ele é asiático e europeu ao mesmo tempo, a Coreia do Sul e as Filipinas. Se não me engano, acho que é só esses 3 países que não entram na janela 1040 dos países asiáticos. Então, norte da África e quase toda a Ásia. A grande maioria, ou seja, 85% dos grupos de pessoas não alcançados vão estar nesses países aí destacados com verde. Né? Nós precisamos enviar missionários para esses países, nós precisamos nos preocupar com eles. Mas precisamos nos preocupar só com eles? Até o final da palestra a gente vai ver que não. É de fato a todas as nações, né? É até os confins da terra. Porque no final até quero também mostrar para vocês que a Europa é esse novo não alcançado, que precisa ser também esse destino missionário. E aí a gente usa aqui, né, para especificar mais, né, a questão dos grupos de pessoas não alcançadas, tem um grupo de pessoas não engajadas, não alcançadas. Então, esse aqui é a situação mais precária, mais difícil, o maior desafio nosso, né? Note que eu falei para vocês que há no mundo mais de 17 mil grupos diferentes de pessoas.
grupos étnicos, né? E 144 desses 17 mil são pessoas que nunca receberam o evangelho. Seriam aí, segundo esse Finishing the Task, eu usei vários fontes de dados, aí, todos em inglês, infelizmente, português é muito difícil de achar. Todos os estudos que eu peguei foi em inglês, para poder fazer a palestra. Então, segundo o Finish the Task, quase 6 milhões de pessoas são pessoas que nunca, irmãos, aí o nunca é enfático, nunca ouviram falar do Evangelho, não tem ideia de quem é Jesus. É muita gente, é muita gente. Nós precisamos nos preocupar com missões, porque há muita gente que ou não é alcançada porque o acesso ali é muito pequeno ao Evangelho, ou não tem acesso nenhum. Esses aqui, os não engajados, não alcançados, nenhuma igreja enviou missionários para lá, nenhuma agência missionária, não tem missionários lá. E aí, então, a gente chega em Mateus 24, né? Mateus 24, 14, né, é uma das bases bíblicas, é um texto escatológico, né, e que cada vez mais fica atual, né, à luz de tudo que está acontecendo no Oriente Médio, né, a gente estava, eu e minha esposa até voltando para Mateus 24, porque a gente fica pensando, nossa, é o início das dores, já está aqui, o que está acontecendo, será que está aqui em Mateus 24, né? Só o tempo dirá, né? Mas o versículo 14, né, e este evangelho do reino será proclamado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Jesus fala isso. E aí o todas as nações é esse termo grego aí, o pantataetne, né? Imagino que talvez eu não esteja falando certo, mas se escreve assim. E aí quando você vai para o grego, você vê que talvez a melhor tradução seria todas as etnias, né? Então o evangelho e a Bíblia é sempre tão atual, né? Tava na frente da gente, né? Enquanto só desde a década de 70 para cá a gente foi entender os grupos étnicos, né? Não só nações, mas os grupos dentro das nações. Jesus já falava isso, né? A todas as etnias, né? A todos os grupos étnicos. Então há muito a se fazer em missões, né? O desafio é grande, há muitos grupos, muitas pessoas ainda não alcançadas. Mas quais seriam esses desafios atuais que a gente tem que superar? E o que falta para a gente resolver, melhorar, repensar? Então, eu estou tentando ser bem prático aqui nessa palestra. Olha esse primeiro, e eu acho muito interessante o que está escrito aqui nesse slide. Quero que você preste bem atenção. Então, eu vou até ler o que está escrito aqui no primeiro tópico. Após a identificação dos grupos de não alcançados na década de 70, houve uma empolgação na tarefa de lançar missionários ao redor do globo. No início da palestra, eu citei para vocês que até a década de 70, ou próximo ali, em meados da década de 70, começou-se a pensar que, opa, nós estamos indo muito bem, a igreja pensando, né? Pensadores cristãos pensando. A gente está indo bem. A gente já tem o evangelho em praticamente todas as nações. Aí veio a Conferência de Lausanne, veio o Dr. Ralph Winter e uma série de outros pensadores cristãos falou, não é bem assim. Não adianta só entrar nas nações, a gente tem que entrar nos grupos que estão dentro das nações, os diferentes grupos dentro das nações. E aí, de 1970, agora eu quero que você veja o segundo tópico aí desse slide. A gente tem que parar para se preocupar quando vê esses dois, o segundo e o terceiro tópico aqui desse slide. Quando vem essa mudança de conceito, não é mais nação, mas é o grupo que a gente tem que alcançar, começa o ímpeto missionário. Irmãos, e quando eu estava dando essa palestra nas outras vezes, eu sempre cito isso. Eu tenho 42 anos. Então eu lembro bem da igreja no final dos anos 80, lembro muito bem da igreja nos anos 90, começo dos anos 2000, e talvez alguns de vocês aqui vão compartilhar esse mesmo sentimento, essa mesma lembrança. Eu me lembro de como a gente falava de missões. A gente falava muito de missões, a gente enviava missionários. Nossa igreja enviou missionários, cuidou de missionários ali entre final dos anos 80, começo dos anos 90. Até o começo dos anos 2000, eu lembro muito, até cantores, né, irmãos? Nossa, que diferença dos cantores evangélicos, né, de antigamente para hoje em dia, né? Porque eram ministros, né? E hoje são talvez só intérpretes, né? São só músicos mesmo. Né? Eu lembro até cantores e pastores no começo dos anos 2000 falando de missões. Então, eu lembro bem desse recorte histórico aí, ó, do segundo tópico aí do slide. Entre 70 e começo dos anos 2000, a porcentagem de grupos de pessoas não alcançadas diminui 25%, ou quase 25%. É um artigo em inglês, eu traduzi literalmente. Lá o autor do artigo escreve: o evangelho estava pegando fogo entre as nações. Ou seja, o ímpeto missionário foi grande ali, nessas 3 décadas, né?
Irmãos, 25% de diminuição de número de não alcançados ou de grupos é uma coisa maravilhosa. Que bom, graças a Deus, está dando certo. Mas aí vem o começo dos anos 2000. E aí eu consegui dados até 2016. E aí do ano 2000 até o ano de 2016, o número de pessoas, ou de grupos de pessoas não alcançadas, é o terceiro tópico aí, vai diminuir apenas 1,3%. Então, irmãos, olha que diferença dramática, né? Enquanto a gente teve um ritmo acelerado de missões, a ponto de o grupo de pessoas não alcançadas diminuir 25% em 3 décadas, depois, em 16 anos, né, de 2000 a 2016, esse número vai diminuir só 1%, aproximadamente. Então, é uma diferença muito grande. É uma desaceleração muito grande. E por que missões desacelerar? O que está retardando o progresso? Irmãos, isso aqui são dados de estudos, e se vocês quiserem, eu tenho esses estudos aqui, só não está em português, né? Posso passar para você. O que está retardando o progresso? Será que a gente acha que a tarefa missionária, não, acabou, já fizemos o que tinha que fazer? A gente se cansou? Ou é essa terceira pergunta retórica, né? Responda para você mesmo. Como seria o secularismo? A igreja com I maiúscula, a igreja global, né, se tornando cada vez mais semelhante ao mundo. Irmãos, eu não gosto de ser profeta do caos, mas também não quero ser um falso profeta para falar que está tudo bem. Né? A gente tem que parar para pensar. Será que o mundo não está entrando com muita força e com muita facilidade na igreja? Será que as nossas membranas teológicas não estão muito permeáveis para as falsas verdades? Porque, na verdade, o mundo não é feito de verdades, né? É porque verdades não tem plural, é só uma, né? E a gente vê isso bem em João 14, quem que é a verdade? O mundo é feito de narrativas, né? Será que as narrativas do mundo não estão entrando dentro da nossa igreja? Dentro da igreja com I maiúsculo? Né? Quais são os desafios? O que está vindo de fora que está nos atrapalhando ou que está gerando esse conflito tão grande? Né? Quais são os combates que estamos tendo que combater aí com o mundo? E eu coloquei aqui 3 coisas. A fluidez da moralidade. Irmãos, o mundo sempre foi imoral ou amoral. Não tem moral no mundo. Quando tem moral é segundo conveniência, é segundo as narrativas da época, né? Segundo as conveniências da época. E aí a gente vê que isso está entrando dentro da igreja, porque a Bíblia, ela é sempre Bíblia, sempre foi, a verdade está lá, não muda. Eu creio que estratégias mudam, eu creio que formatos, métodos, mas a essência, que é a palavra, não pode mudar, pelo amor de Deus. Mas talvez está mudando ao sabor do momento. Né? As questões de gênero, de sexualidade, a gente está deixando essas coisas entrarem na igreja e estão pervertendo a verdade. E aí, porque a gente tem que ser sal e luz, a gente incomoda a igreja verdadeira, porque tem o joio e tem o trigo, né? E o joio está crescendo junto, né? Jesus fala que o joio tinha que crescer junto com o trigo. Mas quem é trigo, quem é de verdade, quem é ovelha, não é bode, né? Está sofrendo perseguição. Irmãos, eu estou acompanhando um caso de um pastor, eu já citei isso também aqui, quando eu fiz essa palestra anteriormente, é um pastor brasileiro que foi preso agora, irmãos, agora, no Pernambuco, se não me engano, ele foi preso em abril ou maio, e foi solto agora, acho que mês passado, tenho acompanhado o caso dele, foi preso porque pregou contra a feitiçaria. E uma pregação contra a feitiçaria é pregação bíblica, mas ele foi preso porque foi enquadrado como discurso de ódio. Irmãos, isso é Brasil. Eu não estou falando de igreja oriental que é perseguida desde sempre. É igreja ocidental. A perseguição tem acontecido. A gente vê alguns vídeos, eu tento separar muito o que é verdade do que é fake news, do que é desinformação, né? E eu tenho visto alguns vídeos, algumas coisas, e é verdade, de perseguição contra cristãos europeus, norte-americanos. Nos Estados Unidos, a meca da liberdade da expressão, mas a liberdade de expressão vale para um lado, não vale para o outro, não vale para o nosso lado. E cada vez mais, as profecias sobre perseguição, elas vão se cumprir. Irmão André, né, o que faleceu, né, o líder, o fundador de Portas Abertas, né, uma vez ele falou que lá os norte-americanos não sofreriam perseguição porque eles não mereciam isso, né, tem essa frase atribuída a ele. Mas tempos depois, quando ele estava aqui no Brasil, perguntaram para ele se o Brasil ia passar perseguição, ele falou que sim, o Brasil vai sofrer perseguição. Eu nunca entendi bem se isso era uma profecia ou se ele falou só porque ele imaginava. Mas, irmãos, estamos vivendo isso já. O hedonismo, né, esse terceiro tópico, subtópico aí, dos millennials, né, os millennials são esses nascidos a partir da década de 80, né,
Muitos são nascidos já num ambiente completamente virtual, nem sabe o que é analógico, né? Não lembra do disco de vinil, do telefone, que não era celular, né? Não se lembra de nada disso, né? E é um mundo virtual que fomenta o hedonismo, né? Que é essa viver só para ter o prazer pelo prazer, o materialismo. E essas questões estão entrando na igreja, estão entrando nas mentes dos nossos jovens, né? Jovens cada vez mais perdidos, em dúvidas, dúvidas sobre sexualidade, dúvidas sobre o que eles querem, sobre a visão de Cristo, sobre Cristo. Eles nem entendem quem é Cristo, é porque fica esse Deus moldado pela conveniência pessoal. E isso está entrando nas nossas igrejas. Mas nós temos os desafios internos também, né? E temos visto tantas igrejas com diferentes interpretações da Bíblia. E aí vão promovendo heresias, né? E vão diluindo a Bíblia, e vão adoçando a Bíblia para tirar, voltando lá no primeiro slide, né? Para tirar o confronto e trazer só o conforto. E a Bíblia, de fato, uma grande parte dela é para nos confortar, mas a Bíblia é para bater, para machucar, é para gerar feridas espirituais ali, para acordar a gente e nos levar a mudar de vida. Mas as heresias estão sendo pregadas. E aí temos visto, né? Eu vejo, eu estou numa cidade de mega igrejas, eu não sei, tem pessoas aqui de várias cidades aqui hoje na nossa palestra, de vários estados, inclusive, né? Mas aqui em Goiânia é uma cidade de mega igreja, é uma cidade de muitos evangélicos, muito crentes. Mas mega igrejas que, não estou falando que necessariamente seja errado, com certeza não. Mas muitas vezes são mega, porque a pregação não é a pregação bíblica, é pregação para massagear ego, não é pregação, é coach evangélico, é coach cristão. E aí vai virando um reino de Deus, não, em vez de ser reino de Deus, reinos próprios, né? Dos líderes dessas mega igrejas, vai virando corporação, né? É o evangelho da satisfação pessoal, né? Que a gente entendia como teologia da prosperidade. E aí eu vou seguindo aquilo que me convém, o que não me convém na Bíblia, eu nem me lembro que está na Bíblia. Então são desafios internos que têm que nos fazer repensar a maneira como temos pregado o evangelho, a maneira como temos feito missão, né? Deus a missão ela é emergencial. A gente tem que ter essa visão urgente da propagação do evangelho, porque as pessoas estão indo para o inferno, porque Jesus está voltando, os eventos escatológicos estão acontecendo, Israel é a figueira de Mateus 24, olha o que está acontecendo em Israel. Eu creio sim que seja evento escatológico que está acontecendo, mas será que a gente não vai parar para ver isso e entender, opa, eu tenho que acordar, eu tenho que despertar. Precisamos despertar, precisamos fazer mais. E aí eu quero trazer alguns dados aqui demográficos para vocês, por continente. Dados globais do mundo, mas também por continente. Para a gente entender em que pé está a propagação do evangelho hoje. E aqui, irmãos, eu começo com uma coisa muito interessante, né? Porque o mundo, quando eu digo mundo, a mídia e tudo que faz parte do sistema do mundo, né? Do pecado, do mal, do anticristo, de Satanás, fica querendo nos fazer pensar, é uma narrativa, né? Mais uma narrativa, né? Que diz que o mundo é cada vez mais ateu, está cada vez mais distante de Deus. E aqui, irmãos, é uma meia-verdade. Porque olha esse primeiro tópico aqui, isso é um estudo muito robusto, se você quiser, um estudo de umas 90 páginas, se não me engano. Eu posso compartilhar com vocês PDF. É um seminário norte-americano, evangélico. E esse estudo é muito interessante. Ele mostra, na verdade, que o ateísmo, em termos globais, depois eu vou entrar por continente, mas em termos globais, o ateísmo ele só diminui. Então, em 1970, olha esse primeiro subtópico aí. 82% da população mundial era religiosa. Quando você vem para 2020, já é quase 90% da população religiosa. Ou seja, o mundo cada vez mais acredita em Deus, não necessariamente o nosso Deus. Isso aqui eu tenho que pontuar. São pessoas que acreditam talvez até em outros deuses. Mas essa ideia de ceticismo, ela é cada vez mais uma mentira, em termos globais, falando de mundo todo. Porque cada vez mais as pessoas acreditam no sobrenatural, acreditam no espiritual. No segundo subtópico, né, falei, o ano de 1970, essa década, vai ver o auge, né, das populações que são ou agnósticas ou ateístas, né? O ateu é aquele que tem a certeza que Deus não existe, o agnóstico é aquele que tem dúvidas, né? Para não me aprofundando muito, mas em termos mais simples, seria isso. Então, em 1970, quase 20% da população era não religiosa. Hoje, 2020, né, na década agora 2020, 10%, ou seja, diminuiu metade, né?
Metade da população que era ateísta ou agnóstico, não, agora é 10%. Só 1 em cada 10, né, das pessoas em todo o mundo não vão acreditar em Deus. Nós vamos ver também de 1970 para cá, porque esse estudo ele vai abranger essas 5 décadas, né? E cada vez mais as religiões que vão se firmando é o cristianismo e o islamismo. Então, hoje em dia, certamente algo em torno de 60% de todo o mundo ou é cristão ou é islâmico. E aí, nesse último subtópico, nós vamos ver que, quando eu falo norte global, irmãos, entende? Isso aqui é um termo da ONU, né? Norte global é o que a gente antigamente falava de país desenvolvido, né? Então, seria Estados Unidos, Canadá, Europa, Austrália, basicamente esses países, né? Então, o norte global, ou países desenvolvidos, são cada vez mais diversos em termos de religião. E ali a gente vê muito nesses países desenvolvidos, o norte global, religiões ocultistas crescendo. Nós vemos nesses países o ateísmo crescendo. No mundo todo, não. Mas nesses países, sim. E aí, no sul global, que seriam os países não desenvolvidos, né, seria o que não é nem Estados Unidos, nem Canadá, nem Europa, nem Oceania, né, é o resto, né, América Latina, África, Ásia. Nós vemos que o mundo é cada vez menos diverso religiosamente, porque vai se tornando cada vez mais ou cristão ou muçulmano. Né? Esses são dados, né, que eu quero trazer para vocês. Então, nesse gráfico aqui, eu não sei, pode ser que fique pequeno para você, mas é o que comprova, é o que mostra aqui em números, aquilo que eu citei para vocês no slide anterior. Então, os ateístas, que é a segunda linha, eles vão diminuir de 1970 para 2020. Os agnósticos, que é esse gráfico, essa cor bege aí, né, eles vão diminuir também. Mas aí você vai lá para baixo, o verde, né, que é os muçulmanos, vai crescer muito. Então, em 1970, pegando isso aqui, é a população mundial, né? Cerca de 15% da população mundial era muçulmana. Hoje em dia, já aí cerca de 24%. E os cristãos, irmãos, isso aqui tem que ligar o alerta aqui para a gente. Em 1970, a gente era exatamente 1/3 da população. Em 2020, a gente é exatamente 1/3 da população. Então, a variação é quase nula. É 0,1%, né, de crescimento do número de cristãos, enquanto os muçulmanos têm crescido muito. A gente crê, né, se essa taxa de crescimento dessas duas religiões continuarem, né, em breve, né, nas próximas décadas, teremos mais muçulmanos do que cristãos. Talvez, irmãos, aqui é a minha visão pessoal. Eu acho que a gente só não vai chegar nisso, porque eu acho que Jesus volta antes, se Deus quiser. Eu acho que ele está para voltar. Mas aqui, irmãos, ó, né, trazendo gráficos, né? Então vocês vão ver que essa mentira, né? Ah, não, mas cada vez mais as pessoas não acreditam em Deus. É uma meia-verdade. Pode até ser que elas não acreditam no Deus verdadeiro, mas elas estão cada vez mais crédulas, né? Então, ali na década de 70, né, é quando a população é mais incrédula, 20% da população é não religiosa. Hoje em dia é 10% da população. Então, os religiosos, hoje em dia, contando o mundo inteiro, são 90% da população. Aqui nós vemos também, irmãos, eu estou aqui olhando meu cronômetro, eu ainda estou com tempo. Nós vemos que o cristianismo, que era uma religião muito forte na Europa, na América do Norte, está diminuindo nesses lugares. Né? Você pegar a Austrália, Europa e América do Norte, o cristianismo lá só diminui, mas no sul global, ou seja, os países subdesenvolvidos, ela só aumenta. No segundo subtópico aí, né, enquanto na década de 70, pouco mais de 40% dos cristãos eram de África, ou Ásia, ou América Latina, hoje em dia deve estar em torno de 65%, e vai crescer. Então, a maior parte dos cristãos hoje em dia estão em um desses 3 continentes, né, enquanto nos países desenvolvidos só diminui. Se você for olhar na primeira coluna aí do lado esquerdo, 1970, você vê que existiam países europeus, né, entre os maiores países cristãos do mundo. Quando você vai lá para a última coluna, 2020, você vai ver que Estados Unidos e Brasil continuam sendo os maiores países cristãos do mundo, mas não tem mais nenhum país europeu entre os maiores países cristãos. Nós temos até a China, né, a China que promove uma dura repressão contra os cristãos, mas é interessante como que a perseguição não faz diminuir o número de cristãos, né? Muitas vezes o que a gente vê o inverso faz é aumentar o número de cristãos. Então nós vemos ali muitos cristãos, mas como a China é muito grande, apenas 10%. E não temos nenhum país europeu mais entre os maiores países cristãos, porque na Europa,
e também na América do Norte tem caído a taxas dramáticas, né, o cristianismo. E aí, por continente. Então, a África, irmãos, aqui eu achei interessante, porque isso eu não tinha me atentado para isso. Esse estudo foi me mostrar essa verdade, né? Muitas vezes a gente pensa na África dos muçulmanos, né? Há muitos muçulmanos na África. É fato, existem muitos muçulmanos. Só porque eles são barulhentos, eles são violentos, então chama atenção. Nós pensamos muito na África nos animistas, né? Nas religiões étnicas, né? Os feiticeiros. Né? Mas olha que dado interessante. E tanto que é o continente que experimentou a maior mudança religiosa entre todos os continentes. O cristianismo é a maior religião da África. Praticamente metade da África é cristã, né? Tá aí nesse segundo subtópico. Os muçulmanos, em 5 décadas, cresceram pouco, né? De 40% para 41,5%. Os cristãos foi de 38% para 49%. E para mim, um dos dados mais interessantes, né? Os etno-religiosos, né, só diminuem. E você vê isso na África e na Oceania. Então, os animistas, e aí a gente vê, irmãos, como que é esse engano, né, da mídia brasileira, né, que exalta, né, as religiões aí que vieram da África, aqui no Brasil, né, e a gente vê que, na verdade, esse número é muito pequeno, irmãos, é muito pequeno. Inclusive, na própria África, né, a metade da África, praticamente, é cristã. E aí a gente vai para a Ásia, né? A Ásia é interessante porque é ali que nasceram todas as grandes religiões, né? Islamismo, hinduísmo, budismo, o cristianismo. Mas mesmo o cristianismo tendo nascido na Ásia, é o continente com menos cristãos, assim, em termos proporcionais, né? Apenas 9% da população asiática é cristã, né? Por mais que cresceu muito, é o último subtópico aí, o terceiro subtópico, vai crescer de 4% para 9%, ou seja, mais que dobra em 5 décadas, graças a Deus. Os cristãos têm crescido lá na Ásia, mas ainda assim é muito pouco, né? A América Latina, irmãos, é o continente mais cristão hoje em dia e já é há algum tempo. E aqui a grande questão é como o catolicismo tem diminuído, né? Era 87% da população na década de 70, hoje em dia é 79% e continua diminuindo. Né? E é o país com menos diversidade religiosa, né? Aqui, basicamente, né, nós somos, olha o terceiro subtópico aí, 92% da população da América Latina é cristã, seja evangélica, seja católica, ela é cristã. E aqui, irmãos, talvez seja a grande última barreira contra o islamismo. O islamismo tem tomado a Europa, o islamismo, né, que é uma religião muito forte na África, na Ásia, mas na América Latina, irmãos, se não me engano, porque aqui eu pus ela junto com outras religiões, mas eu acho que é 1%, ou nem 1% dos latinos são muçulmanos. Então, isso aumenta a nossa responsabilidade. Né? É um continente cristão, e nós temos que enviar essa verdade para os outros continentes. A América do Norte, que é um continente onde o cristianismo tem diminuído bastante, né? Se você for ver aqui nesse último subtópico, os agnósticos, né? Aqueles que têm dúvida em relação a Deus, não são exatamente ateus, né? Eles têm dúvidas, né? Eles aumentaram em 7 vezes, né? Eu sempre estou usando esse recorte, né? De 1970 a 2020, né? São essas 5 décadas. Aumentou em 7 vezes no Canadá, aumentou em 3 vezes nos Estados Unidos. Né? E os cristãos, no Canadá eram 94% na década de 70, agora são 66%. É uma queda muito grande, muito grande. Inclusive nos Estados Unidos, né? Diminuiu. A Europa, a mesma coisa, né? No início do século passado, quase toda a população da Europa era cristã, e já caiu bastante para 78%. E, na verdade, esse número é até menor, porque aqui conta também a Rússia. A Rússia é um país com muitos cristãos. Se a gente tirar a Rússia dessa conta, vai ser menos, bem menos, 78% da população europeia cristã. Né? Não estão se renovando os cristãos, eles estão morrendo. E os cristãos, pais, não estão fazendo os seus filhos se tornarem cristãos. É um alerta para a gente, brasileiro. Né? E aí a gente chega nesse termo, estou quase terminando, mas eu tenho que ir 3 minutos, eu vou terminar, estou dentro do meu tempo aqui. Nós temos aqui no último subtópico, né, o que a gente entende hoje como missão reversa. Né? A Europa é a nova não alcançada, né? Nós precisamos enviar missionários também para a Europa. Né? Precisa ser feita a missão ali. Só para concluir aqui com a Oceania, antes da conclusão, né, é o que eu falei, né, os etno-religiosos, né, diminuíram bastante, assim como na África, também na Oceania, né, mas infelizmente os cristãos também têm diminuído. Talvez não em toda a Oceania, são vários países, mas os países são muito pequenos, né, o que conta aqui é a Austrália e Nova Zelândia. Né, os cristãos têm diminuído na Oceania.
E agora eu quero concluir, estou exatamente aqui dentro do meu tempo. Quero concluir só com esse slide aqui, irmãos. O Dr. Paul Akin é um doutor em missiologia do Seminário Teológico Batista do Sul. E eu não trouxe todo o artigo dele, eu peguei só esses 2 parágrafos, só um artigo muito interessante. Ele fala que ser missionário é desempenhar a ocupação mais difícil do planeta. E ele vai falar que talvez hoje em dia ser missionário é mais difícil do que antigamente. Porque não é só deixar a sua cultura, amigos, família, comida, língua, não. É deixar o conforto, né? Nas sociedades ocidentais, a gente vive um conforto sem precedentes. É uma época de muito conforto, de muitas facilidades, tecnologias. E ser missionário hoje em dia, deixar isso também dificulta. Pode ser isso também uma resposta ali para aquele ímpeto missionário ter diminuído. E aí, no começo do segundo parágrafo, ele coloca uma frase forte, né? A tarefa missionária é impossível do ponto de vista humano. E aí, irmãos, aqui estou falando com irmãos que amam missões. Irmãos que já fizeram e querem ir para o campo fazer missões. E aí eu estou aqui, talvez, né? Talvez, no primeiramente, desanimando. Não, mas impossível, pastor? Como assim? Mas, irmão, se é impossível para nós estamos lidando, o Deus que é o nosso parceiro nessa obra, ele sabe de tudo, ele pode tudo, ele está em todos os lugares, ele é o especialista em impossível. Então, esse Deus que nos chama é o Deus que vai estar com a gente. Essa é a grande capacitação, é a presença dele com a gente. É ele que vai nos levar a falar as palavras certas, vai nos fazer ter as atitudes certas. Então, irmãos, em nome de Jesus, não desanime, não desista de fazer missões. O mundo, eu creio, irmão, não vai durar muito tempo, não está acabando. Em nome de Jesus, está acabando. E aí aumenta o nosso senso de urgência, né? Aumenta a nossa responsabilidade. Então, irmãos, faça missões, irmãos, divulgue missões, incentive outros irmãos, né? Acenda essa chama missionária ali nos irmãos da sua igreja. Né? Eu sou líder regional de missões, estou falando aqui com vários líderes de missões de várias cidades aqui nessa tarde. Né? Incendeie essa chama missionária no coração do membro da sua igreja, né? Porque Deus nos chamou a todos nós, a todos, a fazermos missões, em nome de Jesus.